Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Durante a primeira semana da COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a ministra de Energia de Israel, Karine Elahar, ficou impedida de participar do evento devido à falta de acesso para cadeiras de rodas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, anfitrião do evento, fez um pedido de desculpas pessoalmente à ministra israelense. Aí você se pergunta, como um evento como esse, de grande porte, com várias lideranças mundiais, peca pela falta de acessibilidade? Imagina só as dificuldades impostas diariamente na vida de pessoas com deficiência. São vários os obstáculos que impedem o acesso a lugares e serviços essenciais para qualquer cidadão e expõem o limite da participação de grupos representativos da sociedade em importantes fóruns de decisão. Aqui no Brasil, no mês passado, o Congresso derrubou um trecho da lei que determinava que, ao deixar de cumprir requisitos de acessibilidade, os agentes públicos estariam cometendo um ato de improbidade administrativa. Com a mudança, ignorar exigências que garantem a inclusão de pessoas com deficiência deixou de ser uma infração à lei que pune crimes na gestão pública. Ao mesmo tempo, ainda tramita no Congresso uma proposta de emenda à Constituição que pede a inclusão da acessibilidade e da mobilidade entre os direitos fundamentais no Brasil. Natália Blagevich enfrentou recentemente os transtornos que pessoas com deficiência enfrentam diariamente no nosso país. Ela foi expulsa de um evento em São Paulo após reclamar da falta de acessibilidade do local e pedir o dinheiro de volta. O caso veio a público e nós conversamos com ela. Olha, eu acho que o principal deles é quando você viaja com uma cadeira motorizada, seja em aeroporto nacional ou internacional. Eu brinco que os funcionários fazem sempre uma conferência. Parece que é sempre a primeira vez que eles estão embarcando uma pessoa com deficiência. Recentemente, eu passei por um episódio que eu fui impedida de ver todo o evento por falta de acessibilidade, elevadores que me levassem aí por todo o evento. Muitos restaurantes, muitas vezes, não tem banheiro embaixo. A gente viu o que aconteceu, com a ministra lá no evento da ONU. E eu refleti muito essa semana. Depois disso, a gente chegou à conclusão, eu e outras pessoas com deficiência, que a falta de acessibilidade não é só um problema do Brasil, mas sim um tema mundial, já que a ONU, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi originado por um documento da ONU. E como a ONU não prevê acessibilidade nos seus eventos, é meio contraditório isso, né? Eu venho falando da acessibilidade e inclusão, principalmente aqui dentro do Brasil, desde a Copa, que foi aqui no Brasil. Eu visitei todos os aeroportos das cidades sedes e a gente percebia, assim, uma falta de conhecimento das pessoas. E eu tenho 30 anos. Eu acho que a gente está falando e está ganhando espaço e cada vez mais visibilidade, mas parece que algumas vezes as pessoas esquecem, das pessoas com deficiência. Eu gosto de dizer que eu não acho que é a pessoa que tem uma deficiência, mas sim a sociedade que é deficiente, porque ela não está pronta para receber todos os tipos de pessoa que nela habitam. E essa falta de acessibilidade, eu acho que existe a falta de acessibilidade física e a falta de acessibilidade atitudinal, que é das pessoas, poxa, não tem um elevador, não tem uma rampa. Carregar no colo nunca é ideal, nunca é a primeira opção. Mas na falta, como num evento desse da ONU, será que ninguém poderia se voluntariar para pegá-la de outro jeito, mudar a sala? Eu detesto ser carregada no colo. Me dá uma aflição tremenda. Eu sempre opto por ir ou para outro lugar, quando, por exemplo, é um restaurante, ou já aconteceu comigo de eu dar palestra e não ter rampa para eu chegar no palco, aí eu pedia para todos os convidados descerem para o chão. A gente sempre dá uma contornada, mas isso é estressante, sabe? Toda vez que você sai de casa, você meio que tem que estar pronto para uma situação de contorno. A última vez que eu fui para a França, todo mundo fala, é porque a cidade no Brasil é muito ruim, mas a última vez que eu fui para a França, para você chegar no Arco do Triunfo, você tinha que ir pelo meio da rua também. E não é um ponto turístico novo. Quantas mil pessoas visitaram lá? E o que as pessoas não visitam também todo dia, o que as pessoas não pensam é que, assim,
todo mundo que é jovem hoje, que usa um carrinho de bebê, quando vai envelhecendo, usa uma bengala, uma cadeira de rodas. A acessibilidade é para todos. Eu acho que se fosse meio naturalizado esse olhar da acessibilidade, não só para a pessoa com deficiência, mas como uma coisa benéfica para todos, eu duvido que ela jamais seria esquecida. Eu entendo que acessibilidade, inclusão e diversidade deveriam ser matérias desde o primário, porque, por exemplo, amigos meus que lidaram comigo na escola de criança, até na faculdade, lidam com pessoas com deficiência e hoje são profissionais no mercado que falam, olha, eu fiz um evento na minha empresa e eu lembrei de você, eu coloquei elevador. Então, acho que a principal medida para a gente é incluir a acessibilidade como educação, é naturalizar a diversidade. Eu, quando era criança, brincava com todas as crianças que apareciam. A criança não vê diferença. Quem vê diferença e faz maldade é o adulto. Então, se a gente preparar desde criança, eu acho que a deficiência vai ter um olhar neutro. Todo mundo vai enxergar a acessibilidade como uma coisa necessária para todos. São muitos os desafios. Como enfrentá-los? Será esse o tema da nossa conversa hoje com o Thiago Elton. Ele é advogado, especialista em direitos de pessoas com deficiência. Thiago, muito obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Item Mais. Vai ser muito bom contar com a sua ajuda para a gente esclarecer como as nossas leis tratam desse assunto. Estamos avançando ou não, Thiago? Bem-vindo. Ei, Carol, muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês, para bater esse papo aí sobre direitos das pessoas com deficiência, que é um assunto tão nobre. Thiago, para começarmos, vamos nos debruçar sobre os aspectos legais que envolvem as questões das pessoas com deficiência. Falávamos há pouco de uma PEC em tramitação no Congresso que prevê a inclusão da acessibilidade e da mobilidade entre os direitos fundamentais. Qual que é a importância dessa inclusão e desse debate? Esse é um tema que tem vindo à tona, e muitos operadores do direito aí acabam discutindo, a necessidade de se elevar a acessibilidade e a mobilidade a esse patamar de direito fundamental. Para todo mundo entender, o direito fundamental ele é aquele que é essencial, é aquele que é mais rígido, é mais forte dentro do nosso texto constitucional, e é aquele que, pelo menos em regra, não pode ser negligenciado de forma alguma. Então, quando vem essa discussão de se colocar a acessibilidade e a mobilidade nesse patamar, a gente tem que fazer algumas observações. O Brasil, ele é signatário da Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A importância disso é tão grande que muita gente desconhece, mas essa Convenção Internacional da ONU que o Brasil é signatário, ela tem o mesmo valor do texto constitucional. Está lado a lado. Se a gente pegar ali uma pirâmide, e organizar por ordem de hierarquia, qual que é a lei mais poderosa no Brasil e a lei mais fraca, a Constituição está lá no topo da pirâmide. E a Convenção da ONU está ao lado. Ela tem o mesmo valor constitucional. E nessa Convenção da ONU, que entrou em vigor no Brasil em 2009, ela já estabelece que a acessibilidade ela tem um patamar de princípio geral, ou seja, ela é um pilar. Sem a acessibilidade, não existe discussão sobre os direitos da pessoa com deficiência. E aí, lembrando que a acessibilidade não é só ao que muitas pessoas pensam eliminar barreiras arquitetônicas, estabelecer rampa, elevador, não é isso. Acessibilidade é muito mais do que isso. É garantir dignidade para a pessoa, para ela poder usufruir ali dos mais diversos bens e serviços, sejam públicos ou privados, e também para que ela possa exercer os outros direitos fundamentais, como saúde, trabalho, educação, tem essa ligação entre eles. Em relação à mobilidade, a Convenção da ONU também tem um capítulo específico que trata do direito de mobilidade. Então, se o legislador brasileiro quer elevar ao patamar de direito fundamental esses dois direitos específicos, a acessibilidade e a mobilidade, eu vejo com muito bons olhos, tem uma relevância jurídica muito grande, sobretudo na busca pela afirmação de direitos. Eu falo pela minha profissão e também por ser pessoa com deficiência, sou tetraplégico, e no nosso dia a dia, tanto para os serviços mais básicos quanto para o próprio exercício da profissão, a gente vê qual que é a importância de ter a garantia desses direitos. Então, toda vez que esses direitos eles são violados, se eles têm o patamar formal de direito fundamental, isso fortalece muito a discussão jurídica. Mas não adianta estar no papel, é algo que tem que vir para a prática, que tem que ser operacionalizado na vida das pessoas. Ainda nos aspectos legais, a gente lembra, Thiago, da Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência. Essa lei completou 30 anos agora em julho.
Mas eu te pergunto, ainda é tão difícil ver pessoas com deficiências em lugares de destaque no mercado de trabalho. Por quê? É possível apontar uma explicação para isso? Esse tema é tenso, né? A cada aniversário da lei de cotas, essa pergunta ela surge e muitas das vezes muitas pessoas acabam titubeando na hora de responder. E eu vou ser claro aqui com vocês na CNN. Existe uma cultura capacitista no mercado de trabalho formal brasileiro, principalmente, que ainda não foi derrubada. E cultura não é algo que se muda da noite para o dia. As transformações culturais, elas são processos árduos aí de mudança de postura. Hoje, por mais que muita gente ainda entenda, ou pelo menos, né, julgue que a lei de cotas ela não tem a sua eficácia, na qualidade de especialista, eu discordo totalmente. Ela passou por muito tempo sem ter o poder fiscalizatório incidindo sobre ela, ou seja, existia a obrigatoriedade, mas não havia a fiscalização. A fiscalização ela é algo mais recente do que a lei. O fato de ter 30 anos de lei não quer dizer que tem 30 anos de fiscalização. E com a atuação dos órgãos de fiscalização, né, sobretudo do Ministério do Trabalho ao longo dos anos, a gente viu a colocação começando a acontecer. Mas, infelizmente, longe do que se espera. O último dado que eu tenho, que é de 2019, antes da pandemia, o percentual, né, de vagas preenchidas no mercado de trabalho, ele era cerca de 50% a 55% ali das vagas existentes no mercado de trabalho formal, ou seja, praticamente metade, né, da reserva de vagas ela não era cumprida. Mas, se você pega por outro lado, do número de pessoas com deficiência que estão colocadas em empregos formais, pelo menos 90% delas eu ouso dizer que são colocadas por força da lei de cotas. Então ela tem o seu valor de dignidade na vida de muitas pessoas, mas existe uma cultura capacitista muito grande, no sentido de não se reconhecer a capacidade funcional da pessoa com deficiência, de encarar esse perfil de profissional como sendo alguém que não vai dar conta de um trabalho, ou ela é superestimada ou ela é subestimada. Se chega uma pessoa com deficiência com um bom currículo em uma entrevista de emprego, normalmente ela tem a vaga negada, porque simplesmente fala assim, olha, essa vaga não é para pessoa com deficiência, ou o seu currículo é muito elevado para essa vaga, e essa pessoa acaba sendo dispensada. E ela não estava ali por ser pessoa com deficiência, ela estava ali porque ela queria uma vaga de emprego. A política de inclusão, ela existe para poder minimizar os danos sociais que nós, pessoas com deficiência, sofremos ao longo dos anos. Mas, infelizmente, muitas empresas ainda carregam essa cultura capacitista de julgar a pessoa com deficiência como incapaz, e aí vem várias desculpas por trás disso, né? Não é só a inaptidão, é aquelas velhas histórias no sentido de que, é difícil encontrar pessoa com deficiência porque eles recebem o benefício e não querem trocar o benefício por uma vaga de emprego, não tem pessoa com deficiência qualificada no mercado de trabalho. Gente, isso não existe, isso é falacioso. Pessoas com deficiência cada vez mais têm se qualificado. Nós temos visto, né, as pessoas com deficiência prontas e aptas para o mercado de trabalho. Falta muita capacitação das empresas, dos núcleos de RH, para se capacitar, para fazer a contratação adequada, para selecionar de forma efetiva a pessoa com deficiência de acordo com o perfil que é exigido e oportunizar vagas ali, por que não, de chefia, de gerência, que exigem qualificação. Infelizmente, na maioria das vezes, quando se oferta a lei de vagas, são vagas que exigem menor qualificação, que não respeitam muitas das vezes aquilo que a pessoa com deficiência buscou enquanto habilidade profissional. Então não pode nunca fazer interpretação de números nesse sentido, e é importante sempre ouvir a pessoa com deficiência. Esse capacitismo ele tem que ser derrubado e é onde, infelizmente, ele reina no mercado de trabalho formal, e é um trabalho pesado que todos nós temos que fazer enquanto sociedade para entender que a pessoa com deficiência é sim parte ativa e é sujeito capaz de exercer qualquer tipo de função. Tem que dar oportunidade, né? Tem que permitir que a pessoa com deficiência consiga trabalhar em patamar de igualdade com os demais, seja mudando o layout de uma sala de trabalho, seja colocando uma condição onde você elimina barreiras, não só de acessibilidade, mas barreiras de atitude, né? Barreiras muitas das vezes que acabam impedindo com que a pessoa com deficiência seja de fato colocada, que ela seja incluída no mercado de trabalho, assim como que ela permaneça e, por que não, ela tenha sua ascensão no mercado de trabalho. Elton, então vamos para esse debate social. Começamos esse episódio tratando do caso da COP26, da ministra de Energia de Israel, que não conseguiu comparecer ao evento porque não tinha acesso para a cadeira de rodas. Ela simplesmente não conseguiu entrar no local. Na COP26, a gente está falando de uma conferência das Nações Unidas que não tinha acessibilidade num fórum de decisão. O que é possível fazer para mudar esse quadro? Falta a participação de pessoas com deficiência em espaços de decisão? E isso traz um
impacto direto, tem uma relação com essa falta de acessibilidade? Não existe inclusão sem acesso aos fóruns de decisão. Enquanto a sociedade não entender que a pessoa com deficiência é parte ativa da sociedade, isso não muda. Esse episódio que nós vimos recentemente, que ocorreu com a ministra Israel, aquela situação é uma situação lastimável. Ali a pessoa com deficiência, ela teve negada não apenas o seu acesso a um fórum de decisão, mas ela teve negada ali a própria dignidade, né? Ela está em uma posição de protagonismo social. É raro vermos pessoas com deficiência ocupando posições políticas nesse sentido. Ela não está ali pela deficiência dela, está ali pela competência que ela tem e teve o seu direito cerceado. Agora, se isso acontece nesse patamar de situação, nesse patamar de evento, onde a própria ONU também respinga em sua responsabilidade, imagina como que isso acontece espalhado pelo mundo, né? Vamos pegar a nossa realidade de Brasil, onde nós temos violação do direito à acessibilidade em tudo que é canto desse país. A sociedade, ela tem que entender que a pessoa com deficiência, ela é parte ativa, e a sociedade só vai entender isso quando nós, pessoas com deficiência, ocuparmos os espaços e não nos calarmos diante desse tipo de situação. A violação da acessibilidade em qualquer instância, ela não pode ser admitida, tem que ser combatida. Existem várias repercussões, tem responsabilidade em relação à omissão do direito à acessibilidade, em que pese muitas das vezes a lei acabar se flexibilizando, como nós vimos recentemente acontecer no Brasil acerca da responsabilidade sobre a acessibilidade, mas nós temos visto que muitas das vezes a pessoa com deficiência acaba se calando e não pode se calar. A falta de acessibilidade, ela ofende diretamente a dignidade do cidadão, e isso muitas das vezes repercute aí na vida material, na vida financeira e sobretudo no aspecto moral da pessoa. Ofende a dignidade. É uma honra para nós, pessoas com deficiência, nos vermos representados por autoridades que efetivamente levem a mensagem da inclusão, que leve a mensagem da pessoa com deficiência. Nós temos que entender e valorizar quando a gente vê uma pessoa com deficiência ocupando um cargo de relevância. Mas, da mesma maneira, é de extrema indignação quando a gente vê que esse perfil de profissional ele é desrespeitado no exercício legal de sua função. A gente não pode admitir esse tipo de situação. Eu oriento, trazendo para a realidade do povo brasileiro, das pessoas com deficiência no Brasil, eu oriento sempre a documentar esse tipo de situação, nunca se calar, procurar autoridades competentes, se for o caso, procurar um advogado de sua confiança, ver qualquer repercussão cabível para não deixar passar batido nenhum tipo de violação. Com a mesma rigidez que se combate ali a violência contra a mulher, que se combate a violência de gênero, que se combate a violência racial, a gente também tem que combater a violência contra a pessoa com deficiência. E a violação do direito à acessibilidade é uma ofensa direta à dignidade da pessoa com deficiência. Então a gente não pode aceitar com que esse tipo de situação se repita. Tiago, numa comparação com outros países, qual que é a posição do Brasil nesse debate de leis de acessibilidade e de combate à discriminação contra pessoas com deficiência? Bom, se compararmos o nosso ordenamento jurídico, o conjunto de leis que temos no Brasil com outros países, mais uma vez eu ouso dizer que se o Brasil não for o mais poderoso, ele está ali no top 3 em termos de legislação formal. Desafio aí a me apresentarem legislações tão ricas como a nossa no papel, que trazem direitos das pessoas com deficiência, com detalhes, com riqueza de informação, até técnica muitas das vezes. Claro que muita coisa precisa de regulamentação ainda, mas nós temos uma lei que é bem evoluída em termos de proteção e defesa do direito da pessoa com deficiência. Entretanto, quando a gente compara isso com outras situações da vida prática, a gente vê que a discriminação, o próprio preconceito, o capacitismo, ele ainda persiste de forma arraigada na nossa cultura, e o desrespeito à legislação, não só de acessibilidade, mas de toda a proteção da pessoa com deficiência, é algo comum, é algo corriqueiro no nosso dia a dia. A gente não pode aceitar isso. Isso acontece em todos os sentidos, tá, Carol? Por exemplo, nós vemos a violação do direito à acessibilidade, do direito à pessoa com deficiência, dentro da educação, das escolas, das universidades. A gente vê isso acontecer no trabalho, a gente vê isso acontecer no acesso aos bens e serviços públicos, vê isso acontecer também nos serviços onde há relação de consumo, no comércio. Quantas não são as pessoas com deficiência, cadeirantes como eu, por exemplo, que tiveram muitas vezes que fazer compra do lado de fora, porque se não tinha como entrar determinado comércio. A gente tem que ir nos mínimos detalhes, não é só olhar lá para a situação que aconteceu lá no COP26, mas olhar a realidade do cidadão. Se nas grandes metrópoles, nas principais capitais, nós temos aí tamanha violação do direito à acessibilidade, um combate ferrenho à discriminação todos os dias, imagina o que acontece nos interiores, no Brasil afora. Quantas não são as pessoas com deficiência que sofrem nesse sentido? É muita gente, e são brasileiros
pessoas, cidadão de direito digno de proteção especial do Estado. A gente não pode ficar à margem da sociedade. O pessoal tem que entender que o comportamento das autoridades, dos gestores, da sociedade brasileira tem que estar no mesmo patamar que nós temos de lei, porque se isso não acontecer, o Brasil continuará, infelizmente, pagando um mico internacional no sentido de ter uma legislação extremamente evoluída no que tange aos direitos e garantias da pessoa com deficiência, em que pese, ressalvo mais uma vez, precisamos de regulamentação de muita coisa e de fiscalização, mas na prática não se operacionaliza isso. Falta política pública de qualidade, política pública decente, falta fiscalização para fazer com que, de fato, as pessoas com deficiência tenham o mínimo de dignidade garantida, tendo acesso àquilo que ela bem entender, né? Se tiver que ir para a escola, se tiver que ir para a universidade, se tiver que ir para o trabalho, se tiver que acessar os bens e serviços da cidade, isso tem que acontecer em patamar de igualdade com qualquer outra pessoa, independentemente de raça, sexo, cor, gênero, da mesma maneira, se tem deficiência ou se não tem deficiência. Tiago, foi muito bom falar com você, trazer todo esse contexto social em que esse debate também está inserido, não é só um aspecto legal. Venha sempre. Vai ser muito bom sempre contar com o teu olhar, com a tua ajuda. Obrigada. Beleza, Carol, eu que agradeço, tá? E estou à disposição aqui da CNN sempre que precisarem. Aproveitando, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os direitos das pessoas com deficiência, eu deixo o convite lá no meu canal do YouTube, Direitos da PCD, com Tiago Elton. Muita informação de forma didática e clara para quem quer aprender a transformar essa realidade das pessoas com deficiência no Brasil. Forte abraço. Inclusão. É com essa palavra que a gente encerra o Item Mais de hoje. A gente se vê amanhã. Eu te espero. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.